da TI, quinta temporada. Hoje tem café? Tem café? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. E hoje nós temos ela conosco, a mulher que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. Mas vamos em frente, vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, da AC Software, e vamos com a Miss. É isso aí, Diogo Junqueira, CEO da AC Software, e a Miss Doce de Leite. Vou deixar ela mesmo se apresentar. Eu achei que vocês iam chutar a bola pra poder cortar e eu ia ficar com a apresentação do eu sou a Miss Doce de Leite. Não, gente. Ok, eu sou também. Em algum momento a gente vai fazer um disclaimer sobre isso. Mas eu sou Nicole Soares, advogada, sócia e CEO do Lara Martins Advogados. É muito mais bonito você falar que é CEO do que falar que é Miss Doce de Leite, né? Será? Esse ápice aí a gente deixa pra você mesmo se apresentar. Tá bom, então. Mas a última vez que nós falamos disso foi só em áudio, dessa vez tem em vídeo. Né? Estamos entregando 100% Miss nesse vídeo. Doutora, primeiramente é um prazer receber você aqui para a quinta temporada do Pod Café da TI. Você que já... Pô, em todas as Quando temporadas... era tudo mato. Quando era mato, literalmente. Tá aqui, fundadora. Eu quero reivindicar meus direitos de fundadora. De fundadora aí do nosso podcast. Acreditou desde que era literalmente tudo mato, né? Nada, né? Desde o primeiro. Muita coisa mudou desde lá, né, doutora? E a gente, para começar, não pode deixar de tocar na questão do CEO. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, para quem ainda não conhece a doutora Nicole Soares. E fala um pouco como é ser CEO de um grupo como Lara Martins Advogado. Como é que tá sendo essa nova fase da... Vamos começar assim, Diogo. Era uma vez. Não, primeiramente, sobre ser fundadora eu reivindico, hein? Mas tem que ser, do Pod Café. Na verdade, quando vocês trouxeram o projeto, eu acho que a grande questão é que vocês foram muito visionários em trazer temas relevantes, um assunto muito robusto como é a tecnologia, que todo dia muda, né? Às vezes, algumas vezes por dia, não é nem de um dia para o outro, mas também permeado com a vida, as empresas, os temas que vêm ali da política, da educação, o mundo como vem se transformando e como a tecnologia está dentro dele e vocês, enquanto protagonistas disso. Que é a tal da história de humanizar, né? Então, não teria como não acreditar num projeto como esse, porque eu também sei que vocês fazem ele com muita verdade. E apesar do mundo cada vez mais caminhar para muitas coisas que a gente acaba construindo de maneira intencional, a gente sabe que o que é genuíno tem o diferencial. E eu tenho certeza que esse é o diferencial do Pod Café, que é genuíno. Então, assim, não é nem a questão de acreditar, é de não ter como não acreditar nisso. Ô, produção, traz um lenço aí, produção, que eu vou chorar. Fofinha! Vou contar pra vocês que eu acho que mais mudou nesse tempo, e eu sempre falo no escritório, é que a vida me obrigou a me tornar fofinha. Agora eu sou fofinha. É isso. Meu Deus. Tá vendo? Depois dessa mensagem aqui, extremamente. terminamos o podcast. Chegamos aqui com a doutora Nicole, ela foi maravilhosa. Excelente, não precisamos falar mais nada. Não vamos estragar esse momento. Acabou. Não, gente, com certeza. Não falar isso seria uma bobagem, porque acho que esse é um outro ponto. O quanto permanecer nas iniciativas tem se tornado difícil, porque tá todo mundo muito habituado com rede social, tudo que é muito rápido, é curto, é o tempo todo, e você falar, olha, eu tenho um projeto de temporadas, de anos, se tornou uma exceção. Então não tem como não trazer isso para um espaço de relevância que merece. Agora, a questão do CEO, né, é mais ou menos também sobre isso, né? Eu senti que tem uma conexão com perseverança, com projetos de longo prazo. Tô sentindo que tá uma construção aí, velho. Na verdade, eu estou como sócia do Lara Martins Advogados desde 2016. Então, agora a gente vai para 8 anos de casa. E de advocacia, eu costumo dizer que, na verdade, eu estou dentro da advocacia desde 2007. Porque eu comecei a estagiar e nunca mais saí de dentro de escritório.
E por mais que a experiência do estagiário ela seja ali recortada, né? Porque o coitado do estagiário, meu Deus, ele, né? Ele tá ali pra entender o que ele vai fazer da vida ainda. Ele não sabe papel na época, né? Eu fui estagiária e carregava processos de papel, de carrinho. Sim, mala de processo. Gente, tinha um carrinho, parecia aqueles carrinhos, mochilete que a gente tinha. Digitem aí, mochilete no Google, que vocês vão entender. São jovens, né? Jovens, digitem aí, mochilete. E aí eu comecei no escritório de advocacia e nunca mais saí. Então já tem um tempinho aí nessa história de advocacia. E o CEO é muito diferente do que a gente está habituado a ver no mercado jurídico. Já tem um tempo, acredito que nos últimos 10 anos, a estruturação dos escritórios de advocacia com essa formatação de conselho, uma governança, ela tem aumentado, mas o comum você tem os sócios se resolvem ali, senta na mesa, alguém cuida do financeiro, alguém cuida de outra coisa, tem as pessoas contratadas e os escritórios são muito uma união de pessoas com algumas afinidades e habilidades que se complementam. Quando a gente traz esse cenário de ter um diretor executivo, ter governança, ter conselho, ter administrativo, financeiro, RH, comunicação, você puxa uma área que não está tão habituada com isso para uma esfera de uma empresa comum, né? Sim. E é muito engraçado, porque ainda mais a gente é uma banca de Goiás que expandiu. Hoje eu estou em São Paulo, a gente tem unidade em São Paulo, mas em Goiânia, quando a gente vai conversar a respeito disso e tudo mais, você vê o quanto ainda é estranho, né? E isso eu sinto quase que todos os dias, porque quando eu vou conversar com um fornecedor, um prestador de serviço que vem de uma estrutura corporativa mais amadurecida, eles querem conversar comigo, né? E aí sabem que eu vou resolver e a última palavra acaba sendo comigo mesmo. Quando eu vou conversar com alguém ou com algum outro tipo de pessoa que ainda enxerga a advocacia ou o escritório de advocacia como uma empresa que é de alguém, as pessoas elas terminam a conversa assim, e você compartilha isso com alguém e etc. Eu falo, aí eu preciso dizer, olha, esse assunto ele não volta, ele permanece comigo. E daqui a gente segue tratando o que for necessário. Moço, sou eu que mando. Essa versão fofinha dela. Fofinha! É porque aí vou compartilhar com ninguém, não é eu que decido essa bagaça e é isso. Você tá eliminado. Quando você é mulher, você precisa ter alguns mecanismos para não criar dificuldades na resolução das coisas. Por óbvio que todos os dias a gente se depara com circunstâncias que estão muito além do que é racional nas pessoas. E aí, quando eu digo sou eu que mando, a leitura que a pessoa vai fazer disso... a bruxa! Essa menina é uma bruxa! Não, mas não é uma fala legal pra falar. Não, mas é só uma brincadeira. Mas mas assim... É dizer nas entrelinhas. Mas o que o Gomes disse do sou eu que mando, eu poderia dizer, não, essa decisão é minha. Sim. E ainda assim seria ruidoso. Sim. E aí dizer que, olha, esse assunto realmente fica sob a minha responsabilidade, eu conduzo a partir daqui... É muito exercício do que a advocacia também já me ensinou ao longo dos anos. Que a forma como a gente diz, a forma como a gente coloca o argumento, na maioria das vezes importa mais do que o próprio argumento. Sim, com certeza. Então, isso acaba sendo muito interessante, até porque há uma perspectiva de que o advogado ele não seria um profissional tão preparado para gestão, porque o advogado ele é muito técnico jurídico. E quando você está falando de gestão, e principalmente de uma função executiva, aí entra finanças, comunicação, marketing, pessoas, a parte estratégica. Só que toda a minha formação durante esse período de advocacia foi me levando para construção dessas outras habilidades. Então, quando a gente chegou nesse momento de falar, poxa, o escritório está grande o suficiente e precisa de alguém... Inclusive, são... grande quantos? Estamos falando de os 300 de Esparta.
Hoje nós somos escritórios 100. advogados somos... Nós somos 100. Para mercado jurídico, a gente está falando de um escritório grande para Centro-Oeste. Eixo Rio-São Paulo, a gente fala médio grande. E aí a gente já saiu da perspectiva do pequeno, médio, já tem um tempinho. Porque aí é diferente, né? Você não tem tantos escritórios de advocacia com tanta gente. Pelo contrário, o escritório de advocacia ali, ele vai acabar ficando entre 10, 20. Quando começa a ter 30 pessoas, você já está falando de uma organização que está começando a caminhar ali por uma certa Até pelo maturidade. modelo, pela estrutura que acaba se tornando um escritório, como você disse lá no começo, que eles não têm essa estrutura organizacional de ter lideranças de CEO e tudo mais, você acaba meio que limitando e... Você cria gargalos. Sim. É porque quando você não tem processos internos, você não consegue aumentar essa operação. E aí tem toda uma discussão sobre estilo de advocacia, o escritório boutique, o escritório de volume, que tem um quantitativo maior de processos. Mas eu acredito que hoje não existe mais a perspectiva de uma advocacia que dispensa qualidade. Então, você, de alguma maneira, vai ter que pensar em processos internos que propiciem que, independente da quantidade de processos, da quantidade de clientes que você tem, você vai conseguir atendê-los com a mesma qualidade. Isso é importante. Um monte de coisa de gestão mesmo pesada, até para gerenciar um grupo grande desse, entre a questão de tecnologia, questão de infraestrutura, de direção, de fato. Assim, o CEO dá também o peso que facilita a conversa também, né? Você tem ali um título que... Na verdade... Eu acho que essa construção, e que é o mais importante, talvez uma das minhas grandes habilidades e que me deu muito conforto para seguir fazendo esse avanço de carreira, foi a minha facilidade com tecnologia. Se eu for analisar muito friamente, a primeira grande mudança que a gente fez no escritório, que foi encabeçada por mim, foi a nossa migração da comunicação interna, em que a gente utilizava o WhatsApp. E eu olhava para aquilo e falava, cara... Você ficava doida, né? Porque, meu Deus do céu, com a LGPD... Aí veio a LGPD... Aí, assim, eu já achava aquilo ali terrível. Porque não tem como você gerenciar nada. E eu olhava para aquilo e falava, cara, eu não pago isso. Se um belo dia esse troço para de funcionar, eu faço o quê? Eu sei que a perspectiva não é de parar de funcionar. Eu ficava desesperado, porque eu conhecia, por alguns motivos que todo mundo, a gente sabe, eu conhecia bem essas comunicações de WhatsApp. Olha, eu via aquela vez, gente, vocês comunicam tudo assim? Sim. Eu ficava apavorado, entendeu? E aí eu olhava para aquilo e naquele momento eu era apenas advogada, gestora, eu era sócia-gestora da área civil do escritório. Então, eu tinha a comunicação da parte de redes sociais e uma parte estratégica ali, de posicionamento vinculada a mim, mas a parte gerencial, não. E eu olhava para aquilo e falava, cara, não tem jeito, não tem jeito. Se é quando vai dar ruim, né? E aí surgiram algumas circunstâncias, como, por exemplo, a necessidade de uma estruturação mais eficiente do trabalho remoto. Uhum. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, acho que eu já sei, hein? Acho que eu já sei como é que isso aqui vai dar certo. E aí nós fizemos, né, uma migração em que a gente encerrou o uso do WhatsApp, migramos para uma outra plataforma de comunicação, que aí ela só tinha comunicação, estruturamos os canais internos ali e foi, na verdade, uma dessensibilização do uso do WhatsApp. Uhum. Porque eu olhava para aquilo e falava, cara, a galera vai precisar ser reeducada porque isso aqui, de certa maneira... é viciante, termina no final do dia. Você tá cansado, acha que trabalhou um monte, mas na verdade você só ficou o dia inteiro ali respondendo coisa de WhatsApp. E, concomitante, a estruturação do formato de armazenamento e trabalho híbrido, né? Nesse meio, enquanto, aconteceu o quê? Pandemia. Só que a gente já tava um passo adiante nisso, porque a gente já estava discutindo essa migração. E aí a gente acabou migrando para uma determinada plataforma. E aí migramos tudo. Ferramenta de comunicação, e-mail, servidor, armazenamento, etc, etc. Até para estar compliance com relação às normativas de segurança da informação e tudo mais, para ficar mais barato o meu seguro e tudo mais, porque aí a gente passa a entender que isso são decisões em cadeia. E que hoje em dia, uma
das frentes, né, de segurança que precisa ser analisado é seguro cyber e dano reputacional à sua marca. Com certeza, Se eventualmente você tem um problema aí com acesso indevido de um banco de dados, ou seja lá o que for, é no colo da diretoria que isso aí vai estourar e no orçamento. Não, e Bastante. Tem uma pilha de coisas. Uma das coisas que a gente pode citar é que comunicação sobre negócios da empresa pertence à empresa e não ao WhatsApp do funcionário, né? Aquele cara sai e a comunicação vai toda embora junto. Como é que você gerencia isso? E isso Né? é Não muito tem como. interessante porque, assim, via de regra, grandes grupos acabam estruturando a sua formatação de comunicação, disponibilizando aparelhos de celular e tudo mais. Só que não são todas as empresas que conseguem fazer isso ou entendem que isso é viável financeiramente. Exato. E os que entendem que isso não é viável financeiramente acham que é uma economia não estar disponibilizando isso para o colaborador, para o funcionário. Ou até para um terceirizado, a depender do tipo de prestação de serviço. E assim, hoje em dia tem tecnologia para não precisar se oferecer realmente O o aparelho. equipamento, O mas aparelho. você monitorar ali a comunicação dentro do que você precisa, no conceito de Bring on Device, BYD, né? Então dá Exato. para fazer isso hoje em dia também, quando você pensar em Mas é tecnologia. algo, inclusive, que tem que ser pensado na hora de uma contratação. Porque isso tem que estar em Exato. contrato Tem que estar em também. contrato. Porque, Sim. querendo ou não, quando você vai usar ou gerenciar um dispositivo que não é teu da empresa, é do, tem que estar tudo tem que especificado. o funcionário tem que ter deixado você Sim. fazer isso e tudo mais. Então, E você precisa entender, por exemplo, inclusive, qual é o vínculo que você opta a ter com aquela pessoa. Porque pensando aqui muito rapidamente, a gente tem aí o contrato por meio de CLT, uma contratação PJ, às vezes um representante comercial. E aí, quando você está falando de representação comercial ou algum segmento em que você tem abertura de mercado, você realmente quer que as suas informações estejam vinculadas a algum aparelho em que, eventualmente, outro player também vai ter acesso? Porque são coisas que você fala assim, mas nada a ver. Tem a ver. Total. Porque no momento em que você gerencia informações que são estratégicas para a empresa, isso também tem que estar na conta. E às vezes é uma conta muito boba. Porque assim, é caro um aparelho ou outro, ok, mas e o dinheiro que você investiu abrindo mercado, desenvolvendo estratégia, executando um determinado projeto? Não, isso aí, a maioria das vezes o pessoal não leva em consideração, né? Não. E aí, quando você tem um CEO advogado, acaba que isso se desenrola muito mais fácil. Quando você está preparado para pensar em negócio, utilizando o direito para viabilizar, né? Não para complicar. Não para complicar. Com todo respeito aos advogados, a gente que tá no mas comercial muitas vezes fala assim, nossa, mas vai mandar pro jurídico que vai complicar. O jurídico vai complicar. Mas o jurídico, ele precisa, inclusive, assumir o espaço de avaliação de risco e não de imposição de tomada de decisão. Ó, vocês aí que estão ouvindo, por favor, anote isso aí e faz um corte, entendeu? Porque assim, o negócio é do cliente, o negócio não é meu. E a decisão é dele. Eu estou aqui para dizer a ele qual é o tamanho do risco. Sim. E se existem maneiras de mitigar. Sim. E proteger o interesse essa dele. é a questão, mitigar. Porque não necessariamente, às vezes, um contrato ou alguma coisa, você não vai zerar. Mas quais são as suas principais dores e como a gente vai se proteger delas? Não, e no próprio ensino do direito existe um instituto que a gente determina que é o risco do negócio. Nas operações existem o risco do negócio. E que a gente não vai conseguir eliminar. Porque é o risco da vida, gente. Né? Não tem como, um negócio 100% seguro. A gente sabe que não existe, doutor. Não A gente existe. entende, A gente É entende. criptografia de ponta a ponta, né? Etc, etc. então. Mas nós estamos aqui para viabilizar. Enquanto detentores de conhecimento jurídico, essa figura do advogado travado, que antes de qualquer coisa ele já diz não pode, não tem jeito, não. Mas peraí, eu tô vendo que o profissional de cibersegurança, ele é um advogado. Porque antigamente era o cara que chegava na empresa assim, então eu preciso, não. Mas isso aqui, não, libera isso. Não. Advocacia Zero Trust. É tipo isso, cara. É mais ou menos a mesma ideia. Tipo assim, o cara de segurança, ele não tem que ser o cara que vai dizer não pra tudo, mas qual que é o jeito... Antigamente ainda faz isso, né? Alguns, mas assim, qual que é o risco do negócio? Aonde a gente vai tentar se proteger ao máximo Então. pra evitar e mitigar esse problema. Vai zerar tudo? Não, mas aonde que é o principal problema, a gente vai
proteger essa área. A grande essa área. reflexão, acredito que seja, nós vivemos em um mundo em que as pessoas vão aceitar o não. Porque, Não. na verdade, não existe. A própria Aí tecnologia... entrou muita terapia no assunto. Vai sair caro. mas Vamos ter assim, que ó, botar mais o psicólogo no produto não RH. é escalável. Vai ter alguém que vai falar assim, eu vou tornar isso aqui escalável. Ah, não é viável tecnologicamente. Daqui 10 anos tem alguém que colocou na cabeça e o negócio Não, em termos vai de tecnologia, daqui a 2 Entendeu? Então, semanas, assim, né? as possibilidades e as impossibilidades, elas se tornaram muito relativas diante da capacidade de desenvolvimento de ferramentas e soluções. Então, quando eu digo assim, as pessoas vão aceitar ou não, não é porque elas desrespeitam ou porque elas vão passar por cima de tudo a qualquer custo. Mas é porque hoje a gente sabe que há 20 anos atrás, sei lá, 70% do que a gente utiliza de tecnologia nessa mesa e neste ambiente que estamos, Não, tudo não existia ainda. não existia. Vamos Não ser sinceros. existia, não Esse é um existia. fato. né? E aí a gente- Então, assim... A gente para num problema do direito que é, assim, as nossas leis e tudo que regulamenta a gente E aí eu quero tá tocar. atrasado, É né? aí que eu ia tocar com a doutora, com a reforma do Código Civil, né? Como é que isso... O Código, a reforma iminente aí do Código Civil e o direito digital, tem muita coisa bacana chegando. Conta pra gente o que tá chegando, o que Olha, não tá, o que isso vai impactar no direito digital. Quando eu vi a maneira... Porque, assim, tem todo um processo legislativo, há um relatório, é um grupo, né, de juristas altamente capacitados que sentam para debater sobre isso e tudo mais. E eu confesso que quando eu vi, né, a primeira versão ali do que eles traziam para a reforma, e ali já havia um prenúncio de que dentro do Código Civil haveria um monte de coisas que hoje a gente trata separado como direito digital e passa a entrar dentro do Código Civil, eu falei, cara, eu tô muito tranquilo porque era exatamente isso que eu pensava. Não existe um direito digital, não é um novo instituto, mas o fato de que a tecnologia avançou muito, e ela sempre vai avançar. Né? Quando o automóvel foi desenvolvido, a gente não tinha leis de trânsito. Óbvio. Sim. Né? O consumidor, ele surge muito antes do Código de Defesa do Consumidor. A curva da legislação, ela é a última. Primeiro vem a tecnologia, Depois de o dar um jeito de comportamento, a regulamentar, né? educação. Até porque a tecnologia, a gente tem vários ciclos de novidades e de coisas Sim. que simplesmente morrem. E aí eu vou mudar toda uma legislação para uma tecnologia que pode simplesmente morrer no próximo ano. Abracinho aí pro Zuc, né? Zuc, Porque do Meta. metaverso é um negócio O que... pessoal já tava criando lei Mas poderia, em vez de a gente pra- estar falando de inteligência artificial, de regulamentação, poderia ser uma regulamentação do metaverso. Sim. Só que ele é posto errado. Tem coisas até que duraram mais que pareciam que poderia ficar e... Vamos falar de, sei lá, Orkut. Né? Sim. Houve um tempo que Orkut era uma fatia importante das coisas e desapareceu. Eu penso assim, naquela época, temos Não, que tinha a palavra regulamentar ele- isso. Ele não... Me ele- defina a palavra importante. Não, e defina a palavra Não. sumiu. Ele mudou a capinha. Ele saiu do Orkut e virou o Facebook. É a tecnologia. Aí nós tivemos redes sociais, aí virou uma categoria de coisas. Mas as Talvez pudesse ser ferramentas que o Orkut tinha, se a gente fosse criar uma regulamentação com base no que ele ofertava, talvez um ano depois ela tivesse caído por terra. Ah, sim. E aí que vem o exercício É daquele... proibido cutucar o amiguinho. Deixar, era depoimento, né? que a gente Depoimento. deixava o depoimento. Mas assim, aí vem a parte... Pra quem não sabe, eu já fui professora também de História do Direito. Que no direito, muitos chamam de direito romano. E a gente acredita que nós, enquanto seres humanos, o tempo todo estamos inventando um monte de coisa assim, né? Não, é tudo a mesmíssima coisa. Tudo igual. Verdade. E Eu costumo dizer, inclusive, se você quiser prever o futuro, é só estudar o passado. Porque as Exato. coisas são cíclicas. Elas Exato. repetem. E aí a gente vem com essa conotação e fica querendo criar um monte de normativa segmentada para resolver problemas que às vezes são curtos. Com essa mudança no Código Civil, a gente traz de maneira definitiva algumas discussões relacionadas à personalidade, direitos de esquecimento, que são de fato necessárias e que a partir daquilo ali você vai conseguir interpretar a norma e aplicar, ao invés de você ficar criando um monte de coisas esparsas e que ninguém entende. E outra coisa, quando eu coloco essa matéria dentro do Código Civil,
eu passo a colocá-la obrigatoriamente no currículo do ensino de direito. Que até então era algo que não estava. Né? Você tem a LGPD, mas que é uma legislação muito nova e que vai depender de uma inserção numa disciplina específica, porque se a gente fosse fazer uma disciplina só LGPD por si só, não faria sentido. Sim. Então, quando eu trago isso para a perspectiva do Código Civil, é inquestionável que todo mundo que estude direito vai ter contato com isso e vai ter que aprender. Se torna um novo livro do Código Civil. Vem em reação em cadeia. E isso é muito importante, porque, na verdade, o digital, ele não é separado. O digital é tudo. As relações de trabalho, as questões tributárias. Você tem serviços em que a prestação é um serviço digital. Aonde eu tributo o ISS? No prestador de serviço, no contratante... Aonde está isso? Porque o produto sai de um lugar... Então, assim, o tributário tem questões digitais, o direito do trabalho tem questões digitais, a questão dos dados, a questão digital, mas absolutamente tudo hoje é digital. Não é que existe o digital fora de alguma relação. Não. Hoje, o Pix, né, no Brasil, ele democratizou o acesso ao sistema bancário como jamais foi imaginado que isso poderia acontecer. Inclusive, o Mr. Anderson está quase abrindo um novo business, eu preciso te falar, para ajudar os idosos, cara. Ele ia cobrar R$5 de idosos para ajudar os idosos a criar Pix, cara. Tem base, vou tentar me contando essa à noite. Mas sobre aí esse a gente business achou que era um aí. negócio diferente e hoje eu descobri que eu paguei R$50 pra pessoa tirar um boleto pra mim hoje. Você Meu pagou os- Deus! Tá vendo? É o tipo de business que o Mr. Anderson queria. Dava pra sabe o pagar nome 10 disso? serviços do Despachante. Mr. Anderson. Despachante, né? Então, o Mr. Anderson estava querendo criar um business aí que era para auxiliar os velhinhos a criar Pix, não sei o que. Eu falei, como E assim? aí- Eu me senti um velho na hora que eu fiz o Pix pra mulher de Não, 50 não reais. era isso, mas o que acontece é o seguinte: minha mãe mora em cidade do interior e o Diogo nunca andou de ônibus. O Diogo não Não, eu sabe. já andei sim, já, eu já provei Diogo- pra ele, Sabe, eu você andei de já ônibus. foi no Hot Park? Revelações. Já foi no Hot Park? Já fui no Hot O Park. Hot Park é um parque aquático, é um resort que tem no interior Tem de ônibus Goiás. lá, eu andei. E lá tem ônibus. É onde o Diogo pegou. O Diogo Ah, também, entendi. o Diogo também Eu ando eu tô sendo também de vez em injusto. quando no Guarulhos, Tô quando sendo não posso injusto, lugar tô sendo errado, injusto. O Diogo também anda de ônibus dentro do aeroporto e no Catar ele andou de ônibus. Viu? Passei um mês andando de Ele ônibus passou lá. um mês andando de ônibus no Catar, então claramente uma pessoa humilde. É por isso que ele é nosso CEO. Inclusive, os nossos espectadores não sabem, mas a gente teve que amarrar 2 bigornas na mesa aqui, que a gente botou 2 CEO de um lado da mesa. Mas eu andei Tá muito todo de pra lá. ônibus, tá? Se isso serve pra alguma coisa, andei muito de ônibus. A Miss Lá Doce de no- Leite no andou de aeroporto ônibus. também. Justamente por conta de ser a Miss aeroporto. Doce de Leite. É verdade. Porque é Nerópolis, Goiânia, Já né? peguei muito aquele Araguaína, só que eu pegava de Inhumas, tá vendo? É, Tá tá vendo? vendo? Eu sou humilde também. Mas Só você que explicando o business em lugar de interior, a pessoa precisa de ajuda para tirar boleto, para criar uma conta, para fazer Eu moro no interior. Gerar um QR declaração, Code. gerar um QR Code, esse tipo de assistência. Sim. Ia botar uma lojinha lá para fazer esse tipo de Mas coisa. isso chama cidadania digital. Né? Porque quando você tem a ferramenta, mas você não tem acessibilidade, não adianta. Que foi uma das discussões em que Eu eu... uma ONG, velho, entendeu? Pra ajudar um senhorzinho. Precisa ser uma O ONG. jogo tá preocupado com os idosos, num nível Cobrar assim. R$5 pra fazer um Pix. É a mesma coisa, eu tava falando pra ele. Eu tava lá ontem, então, eu fui no restaurante. Peraí. Não era pra fazer um Pix pra pessoa, não. É pra você criar um Pix, Não, né? é para ajudar a criar a conta bancária, criar toda a estrutura. Não, então, sim. ajudar a Eu te pessoa. entendo, eu A entendo. pessoa não tem a conta, É, vem é, cá. a vamos passar a abrir. existir no Baixa, sistema uma bancário. consultoria para 2025, talvez a gente vai criar a ONG Ajude o Velho. Não, olha só, pensa só. Ontem eu tava lá no restaurante e tinha maquininha de café. O senhorzinho atrás de mim também não sabia como funcionar a maquininha de café. Eu não cheguei nele e falei, ó, R$5 eu te explico, velho. Não, mas aí eu vou defender o Anderson. Ele não ia ficar procurando os velhos na porta do banco. Ele ia ter uma loja. Aí se o cara quisesse ir lá... entrar lá, ele não ia, quer dizer que a loja existia, não ia fazer propaganda da loja. Ó, Para, né? mas eu quero provocar... É difícil de defender. Tô tentando. Mas eu acho que essa é uma das discussões mais
mais interessantes que a gente tem nesse momento. Vocês estão falando da dificuldade de acessibilidade no caso de idade, né, para tecnologia. Só que a gente vai começar a ter um reverso aí. Já tem um monte de estudos e o pessoal de RH que aponta que a geração que tá vindo não sabe usar Excel, não sabe usar Word, não sabe usar ferramentas no computador, porque elas foram literalmente alfabetizadas no celular. Usa o chat GPT, mas aí Ele usa o chat GPT para pedir fórmulas pro Excel, porque ele não sabe fórmulas de Excel. Exato. Entendeu? E aí, assim, você começa meio que uma canibalização do negócio, porque você tem uma geração que programou aquilo, porque entendeu o conceito, criou as regras e programou, e uma outra geração que usa a inteligência artificial para não ter que aprender isso. E aí, nós estamos no meio. Antes eu ficava pensando, gente, que injustiça. A gente tá no meio desse bololô. O que a gente vai fazer? Eu, particularmente, hoje, acho que nós somos os maiores privilegiados. Porque a gente ainda tem estofo para conseguir ser consistente em muitas coisas, né? O Pod Café, inclusive, é uma demonstração disso. E a gente, ao mesmo tempo, consegue não estar fora desse conhecimento. Então, você conhece as ferramentas e você sabe utilizá-los. Porque daqui a pouco, a gente vai contratar as pessoas e qual que vai ser o diferencial? Pacote Office. Sim. Aí você fala O assim, Anderson hoje, ele levantou um ponto sensacional. De manhã a gente estava conversando e tal, ele levantou o seguinte ponto. Basicamente hoje, quando o cara me entregar um texto ruim, eu vou ficar feliz, porque eu sei que esse cara que fez o texto. Exato. Porque hoje tá todo mundo usando o chat GPT, inteligência artificial, para escrever um texto. Às vezes, quando esse cara, pelo menos, teve a coragem de escrever um texto sozinho. Foi ele que escreveu, né? Eu gosto muito de escrever. E eu, pessoalmente, quando leio um texto de inteligência artificial, eu sei que ele é de inteligência artificial. Ele é pasteurizado, Você consegue perceber a estrutura de criação do texto. Assim, pô, cara, esse bloco. Cara, foi uma máquina, não foi uma pessoa. E quando você lê um texto que alguém escreveu, às vezes você vê alguns detalhes muito humanos ali, até mal escritos, que você pensa, pô, esse cara... Isso você consegue ouvir a voz do cara no A texto. questão é um prompt ruim. As pessoas falam assim, escreva um texto como um analfabeto. Você tem que fazer prompts melhores. Diferente. Né? Não, eu acredito que a tecnologia ela consegue chegar ao ponto em que talvez em algum momento a gente não vai conseguir identificar. Ao mesmo tempo... Você pode mimetizar, até o Gomes tem razão no seguinte do prompt. Eu já fiz o seguinte, eu já coloquei a ferramenta para ler todos os post-blogs que eu escrevi e pedi para criar um novo post-blog no mesmo estilo de escrita. E ele me entregou muito similar ao que eu escreveria. Eu olhei e falei, cara, esse texto parece um texto meu. Eu percebi a minha voz no texto. Uns tonzinhos assim. Que Você que está fazendo entrevista já aprendeu como enganar o sistema, entendeu? Só que existem algumas coisas. Por exemplo, os sentimentos, eles nunca vão ser substituídos. Então, você pede para a ferramenta escrever um discurso, uma apresentação, algo do tipo. Na hora que você for lê-lo, não é a mesma coisa de você ter escrito aquilo ali. Por quê? Porque não é você que escreveu. Eu acho que uma das coisas que, para mim, é algo que está... É uma linha que está por trás de todas as coisas que nós fazemos, é a intenção, né? A força motriz, o poder que dá esse podcast de expandir. Inclusive, somos top 5 Brasil, né? Tem que respeitar. É a intenção. A intenção tem que estar ali. E, naturalmente, a inteligência artificial não tem intenção. A intenção dela é servir ao prompt que você colocou ali. E é mais difícil você expressar a sua intenção por trás de uma máquina, né? Então... E diga-se, isso não é um motim contra a inteligência artificial, pelo contrário. Eu acho que o grande ruído que existe aí com relação ao uso dessas ferramentas é a finalidade. A depender da finalidade, tá tudo bem. E a gente sabe que a gente caminha mais uma vez para mais uma revolução no mercado de trabalho, e vai ser inevitável, a força de trabalho vai ser empregada. Existe um movimento enorme, relacionado, inclusive, a mudanças de natalidade, comportamentais. As mulheres estão tendo filhos mais tarde, menos filhos. Você tem uma força de trabalho menor. A pirâmide está ficando com outro, não está deixando de ser pirâmide. Então,
Então, assim, tudo isso vai fazer com que, nos momentos em que utilizar a inteligência artificial para viabilizar a vida humana com a melhor qualidade, precisa ser feito. Só que aí eu volto para o começo. Quem não entende como a ferramenta funciona vai conseguir utilizá-la da maneira mais oportuna? E aí eu entro para dentro do pouco do... Como é que isso vai funcionar? Imagina que a inteligência artificial causou danos. Como é que vai ser a responsabilidade disso para... Legalmente, como é que vai responsabilizar? É o Quem cara nós vamos que usou, responsabilizar? é o cara que produziu a inteligência? Ou é a inteligência? É a própria Essa é o inteligência? X da questão. Como é que você acha que isso vai ficar, doutora? Aí a gente volta para a questão do direito penal, que é direito penal como qualquer outra coisa. Porque a gente, às vezes... Isso é a minha visão. Pode ser que daqui 5 anos a gente tenha um posicionamento completamente diferente diante das ferramentas Não, que até estão porque as disponíveis. mudanças ainda não foram ainda não feitas, né? A gente Exatamente. tá numa fase de análise. de guess. Exatamente. Mas quem programou e quem utilizou precisa ser responsabilizado. Porque aí depois, se eventualmente a própria inteligência artificial passa a criar outros mecanismos, quem deu origem? No direito civil, a gente chama isso de nexo causal. E no direito civil, a gente apura prejuízos. Então, criando um exemplo aqui totalmente aleatório. Eu crio uma ferramenta que ela lê posts da internet, e ela escreve outros posts da internet. Eu criei um canal de notícias que ela se retroalimenta, não Que precisa tá fazer cheio nada. tá cheio de solução. Ela assim, só fica lendo e aí ela cria um textinho e republica, né? E republica. Não precisa nem fazer uma curadoria ali, uma revisão. Mas aí, em algum momento, essa ferramenta foi lendo tanta coisa, que ela criou uma notícia. Ela inventou. Ela inventou. Fake news. Juntou um pedaço do assalto com o lançamento da loja da fulana, com o casamento do ciclano, e construiu uma história que fulano Ela consegue roubou gerar a até loja. a foto Do cara. do Isso. roubo que não aconteceu. Exatamente. E aí, por conta disso, a loja do fulano foi depredada. As pessoas foram lá, viram a notícia, se revoltaram, foram lá e quebraram a loja. De quem que é a responsabilidade? Essa é uma boa pergunta. E aí você tem... O direito fala, para a indenização você tem 3 elementos. Fato, nexo causal e dano. O dano é inconteste. A loja está destruída. Qual foi o fato que gerou a publicação da notícia de mentira? Entre um e outro, qual que é a conexão? Quem gerou a ferramenta que fez esse post? Cara, o responsável pela ferramenta vai lá atrás, assim, desse jeito. Claro. Porque assim, caminhamos para meio Aí, que assim, tratar a ferramenta como uma entidade própria, né? Então, Porque... se eu fosse a pessoa que está acompanhando o jurídico de quem produz essas soluções, o contrato, no momento da venda, precisa eximi-lo com relação à utilização que vai ser dada. Que é, por exemplo, eu te vendo vou fazer uma comparação bobíssima. Eu te vendo um computador. Ok. Computador para ser utilizado, vou ouvir música, etc, etc. Mas eu me torno um programador e, sei lá, monto um esquema de golpes virtuais, pirâmides virtuais. Sim. Já no comecinho me chama. Isso. Vamos dar Mudando. Brincadeira. O computador foi só a ferramenta. Exato. Ele não tem mais nada a ver com isso. É o caso que eu penso, talvez, da inteligência artificial Exato. ter que ir para esse caminho, Ou, né? por exemplo, uma concessionária que vende o carro, o cara pega Exatamente. o carro, bebe e atropela alguém. Mas no caso do carro, inclusive, se for uma falha no sistema de segurança dele que ocasionou um acidente, o responsável é a montadora, é a fabricante. E a gente tem um monte desses casos. Tá. E aí começa a entrar um monte de coisas subjetivas aí. Mas o direito, ele é Mas subjetivo. se o cara me entregou uma ferramenta de IA que lê notícias e cria posts através dessas notícias que ele leu, e a ferramenta gerou um post fake, a culpa realmente é do cara, porque eu contratei um negócio e ele me entregou outro. E aí? E aí, Gomes? Entendeu? O Gomes entendeu. Tá. Olha só, essa semana passada na Arábia Saudita, um robô árabe foi lá e
apalpou uma repórter. Tem lá o vídeo, ele vai e dá uma apalpada na repórter. Aí, pô, ficou aquela situação, a repórter repreendeu o robô, ficou aquela situação. Na Arábia pô, Saudita, na Arábia tem Saudita. vários lugares pra acontecer. Então, na Arábia Saudita. lá eu posso... E aí começou... Alguém leu o código? Porque às vezes tá lá no código. Não, começou uma discussão... Entendeu? É que lá não é o lugar mais correto de direito de mulher, né, cara? Vamos Da Arábia não, Saudita. Não, né? faz isso não, faz isso não. Vamos discutir só o robô. Mas vamos voltar. Então, beleza, ok. Foi um assédio? Não, eu não consigo imaginar que o robô tem um cunho sexual no ato dele. Se fosse o robô matar alguém, que seria, legal, o robô Extermínio. levantou e enforcou alguém. É outra parada. Então, assim, e é uma coisa tão aleatória quanto a outra. Enquanto código é só um movimento aleatório. E a gente vai ter um monte dessas coisas acontecendo. Tanto em Gente, texto, eles estão quanto falando de em robô. código, o código da programação, não é o código Sim. da legislação. Porque vocês estão falando, tipo... Porque... Programação. Junto o Marçal. Pegou o código? Pegou o código. A pergunta Começa com como. Exatamente. Como que o robô fez isso? Entendeu? Mas é uma boa pergunta. Mas aí vai depender, porque aí você tá relativizando o negócio. O que você vai... O que é um assédio? O robô esbarrou na mulher e aí pegou numa parte que não era pra ter pegado e aí isso é um assédio? Qual que é a intenção do robô? O robô tava paradão. Aí, de repente, do nada, ele levanta a mãozinha assim, vai lá e... Aí... Uou! Do nada. O robô fez isso sozinho. Mas sozinho. vamos lá. O que Mas qual que era a função do robô? Ele foi programado pra quê? Exato, ele era controlado ou era autônomo? Não é controlado, possível, cara. velho. Aparentemente é um robô autônomo. Mas ele... Não, peraí, vamos lá. De que é o robô autônomo? Isso é muito importante. De quê? É um robô autônomo pra O quê? software que tá lá. O que ele faz? Ele é um robô que fica parado? Ninguém faz um robô que fica parado. É um robô o quê? Um segurança? O que é um robô carregador de garçom? Ele é um robô de inteligência artificial para interação humana. Ele deveria estar conversando e fazendo um... Às vezes ele não foi dar a mão pra mulher e ele errou a mão. Pode ser. Aí tá vendo? É diferente do robô matar uma pessoa. Mas essa que é a parada. Vamos lá, ok. A gente não consegue sequer julgar o porquê daquele movimento. Se fosse um ser humano ali e o cara esticasse a mão lá e batesse na bunda da mina, você ia julgar o movimento dele, você ia conseguir imputar qual a intenção por trás daquele movimento. Num robô você não consegue imputar a intenção. Ainda, né? Mas assim, Mas a partir do momento que eu conseguir imputar a intenção no robô, o responsável, ele é o robô ou ele é a pessoa que escreveu? Gente, o robô, Porque, assim, ele não tem por mim, personalidade. o chat GPT pode ir pra cadeia a qualquer momento. Como tipo assim, assim, velho? no sentido... Só que faltava. Vou explicar. Estão tudo cheio. Vou explicar. Vou explicar. Eu acredito que nós podemos chegar a uma situação em que, legalmente, algum juiz vá lá e coloque sanções cabeça de juiz não duvida nada. em comportamento Aí eles vão da inteligência artificial. mandar prender A inteligência artificial agora não pode fazer mais isso daqui, porque isso aqui tá errado por não sei o quê. Isso seria prender o chat GPT nesse sentido, entendeu? Não. Não, Isso é porque, seria peraí, tem... limitar a informação que ele tem. Isso não é prender. Não, por exemplo, eu vou trazer para um outro campo que pode se semelhar com isso e eu acho que fica mais fácil falar a respeito. A gente tem um monte de discussões sobre bioética que vão avançar cada vez mais agora. Nossa, nós temos um povo matando uns aí, colocando um chip aí, você viu, né? Tanto a utilização já, de... a gente poderia chamar até de órteses e próteses que trazem aí um desempenho humano diferente, né? Mas eu ia puxar até para uma outra questão. Você tem um monte de ferramentas hoje relacionadas à fertilização in vitro que permite que você faça escolha de cor de olho, eliminação de embriões que eventualmente possam ter algum tipo de problema de saúde, porque tudo isso eles já conseguem fazer esse mapeamento muito antes. Sexo e N coisas. Exatamente. Né? E aí a gente volta para a questão do quê? Da eugenia. Em que você estaria fazendo uma... Isso é ético, né? Uma filtragem de quem merece viver ou não. A partir do momento em que você utiliza esse tipo de ferramenta. O que isso tem a ver com a inteligência artificial? É o limite da ética. Porque a partir do momento em que você tem uma ferramenta que propicia a utilização que vai além do que é ético dentro do convívio humano, você precisa impedir.
Então, em alguns países, você vai ter regulamentações muito robustas com relação a essa questão de seleção, utilização de material genético e etc. E outros países que vão trazer isso de uma maneira menos incisiva. Então, a inteligência artificial, ela também vai caminhar para esse tipo de discussão, em que, a depender do que é ético, e aí ética e moral são diferentes, e são campos de estudo aí do direito, você vai conduzir a evolução e a utilização dessas ferramentas. Mas é por isso até que a gente tem o direito, porque, por exemplo, nesse caso do robô, se isso fosse um crime, não é alguém chegar lá e Isso mata é o um robô. crime. Entendeu? Vai passar por um julgamento que vai ser analisado e aí sim vai se tomar uma decisão lá na frente, com base em fatos, e aí talvez perícia no código e N coisas, para você conseguir ter um resultado final. Como num acidente de carro, para descobrir se foi o cara que bebeu e bateu o carro ou se foi uma peça que estragou e sofreu um acidente, por exemplo, vai depender de uma investigação, que vão ter provas e laudos, vão passar por um processo criminal, um processo jurídico para ter um resultado lá na frente. A questão da inteligência artificial, eu acho que vai ser mais ou menos no mesmo Tem caminho. uma coisa louca, lembra aqueles robôs que soltaram no Twitter e em Sim. uma semana eles ficaram racistas, Sim. xenofóbicos e tal? Por quê? O robô ele também tira comportamento humano por amostragem Sim. e tenta fazer... Replicar. esse comportamento. Então, tem coisas do comportamento humano que os robôs podem vir a incorporar e gerar uma situação ruim também. E quando ele ferir a ética e as regulamentações, você poda. Como você faz com pessoas. A gente já tem alguns Um abraço pro casos Monark. de carros autônomos que tiveram um problema. Tem vários, né? Os Exato. Tesla já andou matando uma galerinha aí. E aí tem essa discussão, né? E com certeza, quem é o responsável ali é quem é o responsável pela tecnologia, que é autônoma, mas negócio falhou em algum momento. da bioética me fez lembrar o CRISPR. Não sei se vocês sabem, eles estão vendendo na internet, você consegue comprar um kit de edição de DNA. Você consegue simplesmente editar DNA em casa. O cara pega, cria lá as alterações que ele quer genéticas e aplica, ou aplica num cachorro. Aí tem gente fazendo aí, misturando... Não sei o que você tá falando. Eu vou fazer questão de não saber. Tem gente fazendo Ciência. em casa cachorro que brilha no escuro. Esse tipo de loucura, Não, entendeu? eu acho que em casa é muito forte. Mas... Em casa. Eu consigo fazer nascer uma pata? Se for, me interessa. Meu Deus É porque ele do tem um céu. gato, Eu tenho um gato ele não que é um gato, ele chama 3/4, porque ele é 3/4 de um gato. Ao direito dos animais, eu gosto muito, eu ajudo as ONGs lá da cidade, eu alimento os cachorros da rua. Vão te mandar é só mais uma cachorro, piadinha do 3/4, tá? É porque ele adotou um gato sem. É um gato que uma sofreu um pata. acidente, que perdeu uma pata, o rabo. Não, eu e- adotei. Não, é só pra não evitar processo. Não, e assim, a engenharia genética, né, todo esse avanço, se utilizado inclusive para desenvolvimento de soluções para pessoas eventualmente com algum tipo de limitação e etc, é perfeito. O avanço que a gente tem no tratamento das doenças neurológicas, autoimunes, degenerativas, vem muito desse esforço, né? E por meio dessas tecnologias, mas é a finalidade. É a utilização ética disso que vai colocar a gente num cenário de eugenia ou num cenário de desenvolvimento tecnológico. O Diogo ontem fez um comentário genial sobre isso, que foi... Ele já olhou assim... Já devia ter Velho, falado ontem rolou uma bastante. coisa muito Não, mas vamos lá. Nós estamos falando sobre o Neuralink, do sim. Elon Musk. E o que acontece? Nós não temos dados oficiais sobre nada, né? Mas aparentemente estão em testes humanos e aparentemente... Né, nem tudo dá certo, espera-se Sim. supostamente pessoas morrendo, ou gente babando, ou gente, né? Gente piorando, assim, aí... Ao invés de melhorando, piorando. e tal. E o que acontece? A ideia do Neuralink, o Elon Musk falou que ele quer integrar inteligência artificial com inteligência humana. Então, você ter lá uma voz na cabeça de inteligência artificial e você ter vice-versa, mandar informação para lá, para cá. Imagina isso no tribunal, não fui eu que fiz. Pois é. A voz aqui. É muito Tem uma voz na minha cabeça. sci-fi, mas já está acontecendo hoje. E aí o Diogo levantou o seguinte, porque existe a justificativa de que para fazer pessoas voltarem a andar, a justificativa de que não, isso aqui vai ajudar a corrigir doenças incuráveis e tal. Mas, assim, até onde isso é só uma justificativa, né? Às vezes é só uma justificativa para você conseguir passar isso pela FDA, você conseguir aprovação para fazer pesquisa nesse campo
E existem outros propósitos ocultos, não só esse, né? Então, A questão do propósito oculto, infelizmente, na história da humanidade, a gente já viu várias coisas que acabam descambando para resultados ruins. Ao mesmo A tempo... bomba atômica que ganhou o Oscar, né? Ao mesmo tempo, a gente também já viu o movimento inverso, de que todas as vezes em que é esse o resultado, de alguma maneira há uma reação proporcional que faz com que aquilo ali seja ou regulamentado, ou impedido, ou limitado. Até porque a vida humana acaba sendo o valor maior, ou deveria ser. Mas a gente não tem como negar que a utilização de ferramentas tecnológicas para saúde é um dos grandes avanços da humanidade, né? A gente tem uma série de implantes e etc. Uma bobagem, por exemplo. Eu digo bobagem assim, porque hoje é tão comum que a gente banaliza. Mas, por exemplo, os smartwatches. Eles fazem um monte de aferições de pressão, etc, batimentos cardíacos. Tem pessoas hoje que têm condição de vida mais tranquila, porque sabe, se tiver alguma alteração cardíaca, o próprio monitor vai apontar. Coisas que 30 anos atrás eram impensáveis. Pessoas com diabetes que tem o sensor que já mede ligado com o aparelho e o tempo que já todo solta a insulina. Exatamente. Então, assim, implante coclear, em que a pessoa volta a ter ali uma qualidade com relação à audição. Então, a gente não pode demonizar, porque, assim, o que a gente avançou nos últimos 10, 20 anos, inclusive na qualidade de vida das pessoas, utilizando tecnologia voltada para a saúde, provavelmente a gente vai ver na inteligência artificial também, mas utilizar para a finalidade adequada, né? Para a finalidade que está alinhada com a proteção da vida humana. Tipo educação de criança, é melhor regulamentar do que proibir, né? Com certeza. É melhor acompanhar. Porque, assim, ninguém vai conseguir barrar. Porque hoje a questão da tecnologia é essa. Por mais que algumas ferramentas você precise de um investimento, um pátio ali tecnológico muito robusto, vai ter alguém lá no porão da casa, criando um negócio em casa, né? Fazendo bichinho que brilha em casa. Porque as pessoas conseguem. O acesso hoje, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Pode ser que, não é ilimitado hoje, mas daqui um mês a pessoa consegue. Evolui muito rápido, né? É muito rápido. Assustador. Não tem como você impedir isso. E nós temos a opção de entender como isso funciona da melhor maneira ou se a gente vai virar a galera do não. Que nós mesmos ficávamos criticando, né? Fulano não pode, advogado que não pode, o cara da segurança não pode. E daqui a pouco a gente vai começar a falar que não pode. Realmente tem coisa que não pode, mas tudo não pode também, aí a gente tá freando o próprio desenvolvimento. O que é irrefreável. Não há nada... Não tem... Só se a gente cessasse o acesso à internet. Assim, tirou a internet, tirou a conexão a China, em rede. Coreia do Norte, entendeu? Mas mesmo assim, eles desenvolvem pra eles. Tem um monte de coisa que É que eles não têm a mesma que a nossa. Exato. Na verdade, é o contrário. Eles não têm o que eles querem que não tenha da nossa, né? Exatamente. É isso aí. Então, é inquestionável. Não dá pra gente barrar. Assim, mudando para um assunto que evoluiu demais e que ainda gera-se muita especulação sobre validade, principalmente o pessoal mais antigo. Eu lembro que, até antes da pandemia, vamos colocar a pandemia aí, o AP e o pós-pandemia, né, o PP. Antes da pandemia, os contratos digitais era um bicho de 7 cabeças. Ninguém queria saber de assinar um contrato digital, porque não tem validade, etc. Hoje, eu não lembro de assinar mais um contrato em papel, né? Então, assim, ainda esses dias eu estava conversando com meu irmão, que trabalha no ramo imobiliário, ainda tem compradores mais tradicionais, mais antigos, que ainda exigem o papel, que é o papel, entendeu? Então, como é que ficou essa questão aí desses contratos aí sendo digitais? E não é só isso, né? Se você for analisar, antigamente era impensável se vocês falar com o juiz, etc., de forma digital, via conferência, né? Você tinha que ir todo um procedimento, ir lá, ficar esperando horas, não sei das quantas, evoluiu demais. Às vezes, né? se o cara tá sendo processado em São Paulo, e o advogado é de Goiânia, o cara é de Goiânia, o cara tem que pegar um avião e ir lá pra fazer... E às vezes para fazer uma... Sobre os contratos, por isso que eu falo que colocar o digital dentro do Código Civil é um ganho enorme, justamente porque é o Código Civil que regulamenta as relações contratuais.
Você tem tipos de assinatura, né? Aquela assinatura que é só a grafiazinha, que você coloca lá o traço da sua assinatura. Você tem aquela em que você coloca um login e senha e fica lá na chancelazinha no rodapé ou do lado do contrato. E você tem o certificado digital, que hoje no Brasil a gente tem o ICP Brasil, etc, etc. Você pode criar níveis de exigência. Então, por exemplo, as nossas petições precisam ser assinadas por um certificado ICP Brasil. Okay? Necessariamente. Necessariamente. Nem aquela do GovBR lá Não. serve. Ainda não vi nenhum sistema de peticionamento eletrônico que utilize o GovBR. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal do GovBR avançou muito e se tornou um painel de certificação, né? Então, Sim. você, hoje, no Carnaval, teve um camarote que estava aceitando a procuração lá com a assinatura do GovBR. Agora, dizer que o contrato digital não tem validade é só se ele não tiver assinatura. E, quiçá, isso vai impedir de ter validade. Porque um e-mail tem validade. Porque o próprio Instituto Contratual fala sobre a vontade das partes. Então, você manifesta a vontade por meio da fala, por meio da mensagem de WhatsApp. Tem uma coisa muito diferente do papel pro digital, é que o digital você consegue rastrear de onde veio, né? Exatamente. O papel Alteração. tá só ali. Se foi feita alguma alteração no papel, você tem que fazer perícia, etc, Mas aí etc. a gente entra num problema que a gente já viu casos de, por exemplo, quando é uma assinatura em papel ou alguma coisa assim, o processo ele acaba se tornando mais rápido e quando é algo digital se torna mais complicado. Não, eu acho que isso... Ou um preconceito com esse tipo de... Isso aí é comportamental, não é legislação. É porque às vezes a pessoa fica aquela coisa, eu não quero esse contrato só digital. Eu quero o papel. E aí vai e volta o negócio, volta pra lá. Quero ver um carimbo aqui. Eu quero o selo do cartório. Mas os próprios cartórios já estão fazendo os contratos por meio de assinatura digital. Então, assim, Tem o e-notariado mesmo aí, você assina, Agora, você assina de fora, onde você estiver. os cuidados com o contrato não mudam em nada. Assinar um contrato físico com a caneta e levar no cartório para registrar, ou assinar ele digitalmente, não exime aquele que está assinando de se certificar dos termos do contrato. Para depois dizer, eu não sabia. Mas eu não sabia porque eu assinei online. Gente, mas estava escrito em português do mesmo jeito. Né? Porque é isso... Aí, assim... mas é porque no online a gente faz tudo tão rapidinho que a gente nem olha. Aí isso não é um problema da legislação, é um problema cultural. Usuário. É cultural. Não, e é cultural. O brasileiro, ele tem ali um ranço, né? Um odinho de ter que ler aquilo ali, ele não quer ler, ele não gosta, não. Tem gente que faz as coisas... Esses dias uma pessoa falou pra mim, falou assim... Falei, não, a gente vai fazer um aditivo. Ele, pra mim, não precisa, eu confio na sua palavra. Eu falei, ainda bem que eu sou sua advogada e eu digo a você que a gente precisa do aditivo. Porque, assim, a gente esquece. Um dia a gente entrega Vou colocar minha palavra no papel. Exatamente. Você confia na minha palavra? Vou colocar ela no papel, então você... Gente. Tá tudo Meu certo. caro, a minha palavra basta. Sim, nossa. Tem uma história pra Temos isso. um caso. Temos um grande cliente aí que o pedido de compra dele numa venda milionária foi basicamente isso. Minha palavra basta. O cara é acostumado a comprar grandes empresas, etc. E é o mesmo que comprou software. E eu aceitei como pedido, porque falei, a palavra dele basta, tá bom. Ele mandou no WhatsApp, tá aprovado. Aí o Anderson, me manda um e-mail. Aí ele falou assim, minha palavra basta, meu caro. Meu caro. Aí eu simplesmente olhei o tamanho da empresa, eu li o noticiário que tinha comprado no dia anterior algumas empresas de alguns milhões. Eu falei, não, rapaz, aceita esse negócio. Tá bom? Mas, eu já... nossa advogada falou assim, eu acho que você fez merda. Não. Tava lá falando o que era. Tava, quanto valor, que era. quanto, tudo certo. Ok, Tava, porque ele aí o aceitou. problema é quando fica o negócio truncado. Não, tava tudo bem explicado. Nós já lá. tivemos processo no escritório em que a grande discussão tinha uma cadeia de e-mails e era liberação de compra e venda de grãos. E aí o tomador de decisão, por último, respondeu assim, ok. E só um ok. Só um ok. É quebra, né? E assim, foi anos de processo, porque um alegava que o ok era a compra, e aí tinha guardado esses grãos porque aquela compra estava E o outro garantida. ok tá visualizado. E o outro alegava que o ok estou ciente, mas não fechei o negócio. Teve um caso de um emoji, né? Que aceitaram um joinha, né? Também tem o emoji. Aí, assim, o direito contratual fala sobre a
expressa manifestação de vontade. E aí independe se é eletrônico, se é ligação, se é WhatsApp. No caso... A questão é a clareza. O juiz olhou e falou assim, ó, o cara mandou um joinha aqui, tá valendo. Então e-mail escrito de acordo de uma empresa, se tiver no histórico de e-mail tudo bonitinho, Vale. Eu responderia, conforme e-mail anterior, termos tal, tananana, compra autorizada? Autorizado. Beleza. Tá vendo? Porque às vezes nosso dia a dia de comercial tem algumas situações que deixam a gente meio desesperado. Tipo assim, Sim. fim do mês, fala assim, não, tá tranquilo, agora só o jurídico dá ok. já aconteceu. A semana lá no jurídico, é uma loucura. Não. Quando é uma semana, eu fico Tá bom, né? muito Jurídico feliz. rápido, jurídico rápido. É porque assim, a gente tá falando de grandes empresas, os caras entram numa fila de análise de contrato, e aí o SLA do jurídico dos caras são 30 E às vezes é o mesmo que o jurídico vai analisar a compra de turbina, compra não sei o quê, e não compra de software. Não, então mas agora sim, tem alguns jurídicos fazendo aí uso de inteligência artificial, chat GPT, o cara joga lá, ó, meu contrato padrão é esse aqui, pay. Aí pega o contrato do cliente e fala assim, esse aqui é o contrato que o cliente me mandou. Pá, quais são as diferenças? Ele mostra o que está alterado, não tem nada alterado, tá tudo ok, o jurídico vai... Caramba, o cara não tem que ler um negócio gigante lá de laudas e localizar, ele tá conseguindo fazer de forma Já mais está sendo rápida. utilizado isso na prática, doutor? Você está vendo essa Eu tô Assim, dizendo que hipoteticamente alguém fez isso. De uma maneira muito simplificada, existe já, por exemplo, algumas ferramentas que fazem a comparação do próprio PDF. Você manda um PDF, a pessoa revisou, você transforma em PDF de novo, ele já te mostra quais foram as alterações. Com certeza já tem gente utilizando o ChatGPT ou alguma outra ferramenta para bater contrato e ver quais são as diferenças das especificações. E eu, sinceramente, acho que não há demérito nisso. Mas o demérito é alguém que não sabe manusear contrato, utilizar a ferramenta. Porque isso muitas fica vezes não é o meu contrato ser diferente, é o que falta naquele contrato. Porque, às vezes, assim, a minha compra, né, a compra do meu cliente, ela é diferente porque ela é por um período muito maior do que é o habitual ser comprado. Por que essa compra está sendo feita assim? Eu preciso colocar alguma outra garantia? O formato de pagamento vai ser diferente? Isso me gera algum tipo de consequência que esse contrato aqui de 12 meses não abarca? Agora, a comparação por si só do documento não é um problema. Criar um documento é uma coisa, comparar se ele está de acordo com o documento homologado é outra coisa completamente diferente, né? Exatamente. Não é Aí é criar um história. contrato para mim, é diferente. É saber manusear, que aí é prática, estudo e etc. A ferramenta, gente, ela só traz benefício. A questão é como você utiliza ela. E assim, num universo em que nós sabemos que as margens de lucro são cada vez menores, os custos são cada vez maiores, a concorrência caminha a passos largos. Se a gente não utilizar tudo que for possível de maneira ética dentro das operações, em algum momento a gente vai ser engolido por alguém que usa. Sim. Então, Não a gente tem o que também não fazer, tem né? como romantizar Antigamente isso. você via um filme, sei lá, um James Bond da vida, e tinha um vilão que tinha acesso à inteligência artificial. E ele era um mega vilão porque ele tinha um poder. Hoje todo mundo tem acesso a isso. Né? E aí, que eu acho que é uma das grandes mudanças de paradigma, né? Eu falo muito isso em palestra e etc. 30 anos atrás, ou até menos um pouco, o bom advogado, né, o bom jurista era aquele que tinha acesso aos códigos. Porque o vadimeco era muito caro. As ementas, as ementas das jurisprudências eram publicadas, nem saía na internet. Então, quem tinha a maior quantidade de acesso já estava na frente. Hoje, o acesso, ele é uniforme. Se a pessoa tiver internet, ela vai ter o mesmo nível de acesso. Agora, o que separa o joio do trigo? É você saber o que você quer acessar. Porque se você for ficar nadando em tudo que está disponível, você vai ficar zapeando. Pulando. Então, assim, o acesso hoje, quem ainda investe em acesso, a depender do tipo de serviço, está jogando errado. Quando eu digo de acessibilidade para determinadas circunstâncias, ok. Mas acesso à informação, por exemplo... Com certeza. Fica aí
o heads up para os nossos espectadores, que é realmente você colocar intenção naquilo que você está fazendo e realmente não ficar zapeando perdido por aí, né? Fazer um curso de digitação, igual a gente fazia. Datilografia. Não, datilografia. Datilografia. Eu fiz digitação, fiz MS-DOS, Eu fiz datilografia. Word. E vou te falar, foi uma das Eu coisas tenho o que... pacote Office. Sim. Eu só não sei usar, mas eu tenho. Eu ia te perguntar Cara. o nome do professor, que eu vou te falar. Era bem meio bosta, né? Não diga. A fórmula de somar eu sei, pô. A fórmula de somar, né? Olha só, eu estava vendo um grande executivo de empresa de chip de computadores, estava dizendo que antigamente, Chico, os últimos anos, nós temos falado que todo mundo tem que aprender a programar. Agora a gente tem tecnologia de inteligência artificial. É o CEO Ninguém da NVIDIA. Da NVIDIA, exatamente. Ele falou isso. Ninguém mais vai ter que programar. Você vai ter que aprender a falar. Você tem que aprender a digitar Então, e falar e sua isso é uma das língua. coisas mais interessantes. Não, isso ou é... menos. Não, Ele exagerou ali bastante. Não, isso Exagerou. não exagerou. Cara, saber se expressar bem, saber interpretação. Não é exagerou, importante. gente. A gente Saber vai interpretação fazer... de texto, A saber gente vai escrever um fazer uma prompt, você tem que pesquisa saber essas coisas. jurídica. Chega a pessoa, eu falo, verifica tal coisa pra mim. Aí a pessoa fica lá, sofrendo. Uma das coisas que eu faço com maior facilidade hoje é saber as palavras certas pra fazer uma pesquisa. Não, mas isso é importante. Porque eu entendo o mecanismo de indexação da jurisprudência e eu consigo dizer. Não, eu já mandei pra várias pessoas do time lá. Isso. O Bradesco tem um curso muito bom naquela academia do Bradesco de como pesquisar no Google. Inclusive, você pode adicionar isso no business que você queria colocar para ensinar os idosos também. Não, mas assim, eu entendo, eu concordo. Saber quais são as perguntas a ser feitas e como fazer elas, muda tudo. Eu tô falando que não na programação. Eu te dou o chat GPT e uma tela em branco. Isso não vai ser nem uma porra do Hello World direito, entendeu? O cara deu uma exagerada fodida porque programação não é só ferramenta de IA ou ferramenta de low code. O cara vai ter que Se ter não tiver uma ideia boa, uma entendeu? lógica, o cara tem que ter uma base. Ele tem que entender como tem que entender, funciona. exato. Lógica, interpretação de texto. E entender como funciona uma programação. A questão do código, cara. Ele não vai simplesmente... Velho, Você acha que vai chegar assim, você vai chegar aqui, cria o aplicativo do iFood pra mim, ele vai te entregar? Para. Mas não é isso. Vamos Não, lá, e vamos lá. mesmo assim, Voltamos um momento em que dizer para as pessoas assim, cara, faz um cursinho de inglês, passou a ser mega relevante. Mas entendeu? sempre foi, nunca Sempre deixou de Pois ser, é, não. mas não, cada vez mais. Eu digo assim, o cara, meu querido, entenda bem interpretação de texto, escreva bem. Isso também São sempre coisas que são básicas e que se o cara pular essa etapa, ele não consegue ter os resultados que ele precisa. Não, isso como a gente continua dizendo, aprenda a programação. Não é o chat GPT que vai substituir isso, porque... Eu acho que também tá... Não, eu acho que existe um ponto aí na questão da programação, e aí eu vou fazer uma comparação muito bobinha, e aí vocês me corrijam, estão todos autorizados a me corrigirem, mas, por exemplo, quando eu digo sobre... eu sei que eu tive algumas facilidades no meu desenvolvimento da carreira por entender, ter simpatia pela tecnologia. Não tenho nem coragem de falar que eu entendo tecnologia perto de vocês. Mas uma das coisas que me ajudou a entender como é que as coisas funcionam foi ter tido contato com MS-DOS lá quando eu tinha um computador de tubo. Eu tinha, não. Tinha na escola de informática, não tinha computador em casa. MS-DOS é o linha de comando. Que aí tinha lá... O cara é jovem Eu pra peguei caralho. 98 pra frente. desculpa. Ele é 98. Ele tá me humilhando? Velho, eu Ele sou de tá me 93, humilhando? Não, o cara não sabe. Eu não peguei MS-DOS. Ele não viu o Windows 3.1. Não viu o Windows 3.1. Não. Eu tava confundindo se era o jovem. MS-DOS ou outro. Os DOS é lindo. MS-DOS é um sistema operacional. Sistema operacional. Não. Qual foi a pergunta? É o por linha de comando? Exatamente. Eu sei que é um sistema operacional. Não só orientado a objetos, você só tinha linha. E aí, uma das tarefinhas era que a gente colocava a data, a hora nele, e a partir dali, desde que eu entendi como aquilo funcionava, eu entendi em linhas muito gerais como todo o resto iria funcionando. Sim. Então, quando o computador parava, eu conseguia entender, bom, deve ter alguma coisa aqui que tá errada, blá, 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 blá. Resultado disso é que meu primeiro estágio, eu fui contratada para fazer um monte de input de informações de processo em um sistema de gestão processual. Mas qual que era a questão? Esse sistema era muito ruim. Então, ele travava. Tinha que desligar, reiniciar. Tinha algumas configurações dentro dele que eu sabia que na hora que fizesse, ela ia parar. E ninguém conseguia fazer isso. E aí, como eu tinha mais familiaridade,
Tipo, o serviço que era pra 6 meses, em 2 meses eu tinha zerado. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer em 2 meses, eu vou ser demitida, né? Porque eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Vou torar o pau, vamos colocar esse negócio aqui pra dentro desse sistema que eu quero ver. E aí, quando acabou, o Israel falou assim, não, bom, já que você consegue mexer nisso aqui, você vai continuar e a gente vai encontrar virar outras coisas a pra menina você do fazer. computador. A menina do computador. Mas isso vinha, inclusive, de entender caixa eletrônico. Porque minha mãe fazia serviço de banco. E aí, aqueles caixas eletrônicos, você também vai saber, né, Gomes, né? Que eram enormes, assim. Eu pedia, mãe, deixa eu digitar a senha. E aí, tinha mais campos de informação que você tinha que colocar lá no data, nananã. E aí, eu entendi a lógica Não, doutor, daquilo um caixa ali. eletrônico eu conheço, porra. Não, esse de 1900... Essa aí é antes da Daibo. Touchscreen, não? Você não sabe do que você tá falando. Você tá... É da... Antes da Daibo de existir, cara, antes tipo do papel, aquele papel fotossensível, Ah, era eu um papel que parecia uma bobina, assim, ó. Isso. Impressora de agulha. Exato. Desculpa. Exato. Eu sou jovem. Mas assim, tudo isso é pra dizer que, se você sabe como o negócio funciona, entende a lógica, você consegue operar aquela solução. E não ser operado por ela. É literalmente conhecer os ossos do ofício. Que as pessoas não sabem o que quer dizer essa frase, mas é você entender qual é a armadura ali, qual é o cerne. O esqueleto, o cerne de como aquele ofício é construído. Basicamente Exatamente. isso. Doutora, inevitavelmente chegamos aos nossos momentos finais aqui. O papo está gostoso demais, mas a gente tem que interromper para deixar suas considerações finais. É tão bom te receber aqui, doutora, é tão bom batermos outro papo, mas deixa para os nossos ouvintes considerações finais. Considerações finais. Bom, repito, acho que nos próximos anos eu vou me tornar cada vez mais uma apoiadora da questão do comprometimento, né? De começar iniciativas e seguir com elas, porque as pessoas têm cada vez mais dificuldade de entender o resultado de um esforço no longo prazo, porque o longo prazo parece que não existe mais. E esse vai ser um grande diferencial, né? Começar algo, desenvolver algo, implementar algo, conduzir, colher os frutos, colher um ciclo disso, decidir se você vai continuar, que eu acho que é inclusive o que vocês fizeram com o podcast. E é um exemplo para tudo que eu tenho certeza que vocês também seguem fazendo dentro da empresa, porque eu tenho o prazer e a honra de poder acompanhá-los. E eu acredito que é muito do que eu faço na minha vida também. Antes de estar como CEO, eu me tornei a estagiária, a advogada, a sócia, a gestora de área, depois a gestora jurídica, né? E tudo isso foram escolhas que a gente tem, algumas oportunidades, às vezes surgem, a gente abraça, mas você decide permanecer. E decidir permanecer não é uma questão apenas sobre o próximo passo, é sobre o que você põe em intenção para que aquilo prospere, né? Então, seja tecnologia, seja educação, seja conhecimento, seja inovação, seja negócios, tenham intenção nos compromissos que vocês fazem, que eu acho que a partir disso, tudo que a gente optar por fazer ou puder ser feito, vai ter um resultado diferente. Porque eu também acredito que é assim que a gente cria grandes amizades, estabelece grandes laços e faz com que a vida vá muito mais além do que o que é uma fria câmera de computador, apesar que a gente é quentinho, fofinho, mais do que só as imagens dizem. Eu acho que essas são as minhas considerações, eu devolvo pro relator. Gente, o que houve com essa mulher? Estamos comovidos aqui, doutor. Uma coisa. Agradecemos demais a presença sua, as palavras, doces palavras. O aqui. GPT não ia conseguir escrever isso. Tá vendo? Não ia. Agradecer ao Gomes, que deu a ideia de botar calmante no café dela. Deu muito certo. A ideia foi boa. Não, eu tô até emocionado, eu não consigo falar. Mas aqui, antes de finalizar, eu quero só falar mais uma coisa que eu acho muito importante.
O Pod Café da TI, ele é oferecimento da AC Software, uma empresa de revenda de Managed Engine no Brasil, o maior parceiro deles. Então, entre em contato com a gente se você precisar de alguma solução de tecnologia. E se inscreva, né, Isso! galera? Se você precisar, ó, se você for no YouTube, galera, se inscreve, adiciona o sininho, vamos Porque, participar aí, manda pro apesar coleguinha. de todo esse esforço de 5 temporadas, o podcast é um projeto sem fins lucrativos. Total. E a gente precisa pagar as contas da nossa vida pessoal. O gatinho lá come o sem pata, então ajuda a gente. Pera aí, que aí eu também tenho que fazer o meu marketing. Eu não fiz, Jabá. Meu jabá, gente. A única coisa que eu tenho conseguido ainda alimentar é o meu Instagram, que é Nicole, um grafite diferente, é NYCOLLE A Soares. No LinkedIn vocês também me encontram. E vocês encontram o Lara Martins Advogados em todas as redes sociais e o nosso site também, Lara Martins Advogados. Tudo aqui embaixo Na descrição do episódio. na descrição do episódio. Então, buscando no Instagram, não tem erro. Esta é Nicole A. Soares. Isso. A. Soares. E aí- o nosso Instagram da AC Software é @acsoftwarebr. Segue lá também. E o conteúdo da doutora Nicole é sensacional. Os textos, isso assim, aí. motivadores, assim, cara, A doutora Doutora é ela foda. outro nível. Ponto. É outro nível. Vale a pena o follow. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Valeu, gente! Valeu. Tchau, tchau. Pod Café da TI, quinta temporada.